Provérbios capítulo 6, do verso 1 ao verso 19. Esse texto servirá de base para a exposição nesta manhã. Diz assim o texto: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dês sonos aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial é homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Que o Senhor seja gracioso com as nossas vidas e possa nos advertir, nos alertar acerca dessas questões que aqui são postas, e que o Espírito do Senhor nos dê a disposição para colocar em prática essas verdades aqui da palavra de Deus. Os irmãos, aqui no capítulo 6 e também no capítulo 7, nós entendemos que Salomão, de alguma forma, assim como fez no capítulo 5 também, ele está aplicando os conceitos que ele trabalhou nos capítulos anteriores. Então, ele traz uma parte mais teórica nos primeiros capítulos, teológica, um conteúdo mais denso, orientando os jovens, os inexperientes a obterem a sabedoria, o conhecimento, o entendimento. E nós temos tratado aqui que sabedoria, do ponto de vista de Provérbios, é a capacidade de tomar decisões certas em todas as coisas, em todas as áreas. É mais do que acumular informações. Existem pessoas inteligentes, com muito conhecimento, mas que lhes falta sabedoria nas questões do dia a dia. Então, a partir do capítulo 5, e 6 e 7, Salomão vai aplicar esses conceitos que ele tratou anteriormente. E aqui no capítulo 6, entendo que o tema aqui é a ética bíblica nas mais diversas áreas de atuação humana. Às vezes as pessoas pensam que a Bíblia é um livro que trata apenas de questões religiosas, é um livro de mistério, é um livro que diz respeito apenas à nossa vida com Deus, à nossa caminhada com Deus, naquelas questões próprias da igreja. Mas nós percebemos que, longe disso, a Bíblia é um livro que tem orientações para toda e qualquer área da nossa existência. Então, entendo que aqui no capítulo 6, Salomão vai nos trazer uma orientação sobre a ética bíblica nos negócios, no trabalho, nas relações pessoais, e aí nós incluímos aí relações morais também, tendo em vista aí que a partir do versículo 20 até o verso 35, ele novamente toca na questão moral,
especialmente a questão do adultério. Nós não vamos expor essa parte hoje, e muito provavelmente no próximo domingo nós vamos dar uma pausa para vocês darem uma descansada do livro de Provérbios, e aí depois a gente retorna novamente, porque no final do capítulo 6 e também o capítulo 7, Salomão vai tratar exatamente com algumas ênfases diferentes aquilo que ele tratou no capítulo 5, que nós estudamos a semana passada, tá? Então, a divisão do nosso texto está da seguinte forma: algumas exortações contra o ser fiador, exortações contra a preguiça, capítulo 6, versículos 6 a 11, exortações contra a fofoca, contra a maledicência, e por fim, exortações contra os pecados morais. Aqueles irmãos que estão acompanhando as nossas postagens no grupo da igreja, nós colocamos aí a estrutura do estudo, porque isso facilita. Se você não viu ainda, depois dá uma olhada aqui abaixo nos comentários e você vai ver a postagem que nós fizemos. E nós dividimos esse estudo nessa manhã em 3 partes principais e 2 aplicações. Uma aplicação geral e outra aplicação apontando para Cristo. O primeiro ponto, nós entendemos que o que Salomão vai querer nos ensinar é que nós não devemos assumir dívidas alheias. Não seja fiador. Isso aí nós encontramos nos versos 1 e 2. Mas aí surge a pergunta: é possível que você que está nos ouvindo nessa manhã diga: me tornei fiador, e agora, o que é que eu faço? E aí nós vamos ver que a orientação é: procure o devedor, mas de maneira pacífica, num primeiro momento. Uma outra orientação é: importune-o, não deixe a coisa passar, e livre-se depressa dessa situação, não fique preso a ela. Nós vamos ver por que essa advertência é tão séria. A segunda lição do texto é: não seja preguiçoso. Aprenda com a criação, olhe para a criação. Deus nos ensina com a sua graça comum. Às vezes as pessoas têm dificuldade de se submeter à Escritura, mas Deus está nos falando aí pelas obras criadas. Então Salomão usa o exemplo da formiga. Então ele está querendo dizer: olhe para a criação e veja como é que a criação de Deus se comporta e tire lições disso. A exortação ao preguiçoso, na segunda parte aí, dos versos 9 a 11, e as consequências da preguiça. A terceira lição de hoje é: não seja maledicente. Está aí a partir do versículo 12 até o verso 19. E aí Salomão vai falar sobre as características do maledicente, do homem perverso. Ele vai falar sobre o seu caráter, sobre as suas palavras, sobre as suas atitudes, sobre os planos que ele maquina no seu coração enquanto está lá sozinho. Ele vai falar também sobre o julgamento sobre essas pessoas que Deus vai trazer. E por fim, dos versos 16 a 19, ele vai falar de 7 coisas que o Senhor odeia e abomina. 6 ele odeia, e a 7ª a sua alma abomina: arrogância, mentira, homicídio, planejar o mal, praticar o mal, o falso testemunho e a fofoca. Vamos então ao estudo nessa manhã. Primeira lição, primeiro ponto: não assuma dívidas alheias. Isso aqui tem a ver com a fiança. Olha o que diz o verso 1: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho. A exortação aqui que Salomão, que o sábio quer nos trazer, que Deus quer nos trazer através da sua palavra, é para o perigo de assumirmos compromissos de outros, seja de um companheiro, um amigo, ou de um estranho. Meus queridos irmãos, Deus graciosamente traz para nós orientações para todos os assuntos cotidianos. Quando nós olhamos para a Escritura, e especialmente no livro de Provérbios, nós encontramos orientações, por exemplo, para questões econômicas. Como lidar com o dinheiro, orçamento doméstico. Algumas pessoas: mas a Bíblia não tem nada para dizer sobre essa área, sobre esse assunto. Tem sim. Você administrar bem
os bens da sua casa, as suas finanças. A Bíblia tem orientações para as questões sociais, como viver em sociedade, como viver bem com as pessoas. A Bíblia tem orientações também sobre economia, política, criação de filhos, sexualidade. É um tesouro, é a sabedoria de Deus revelada a nós por meio em sua palavra. Então, aqui a orientação do Senhor para as nossas vidas nessa manhã é: não seja fiador de ninguém. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho. Um autor chamado Longman, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: um tema frequente no livro de Provérbios é um conselho referente a empréstimos e finanças. E aí eu gostaria de ler essas passagens que ele menciona aqui. O ensino é consistente: não conceder empréstimos ou garantir dívidas. Eu gostaria de ler os textos. Capítulo 11, versículo 15, nos diz assim, Provérbios ainda: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Capítulo 17, versículo 18, nos diz assim: o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Capítulo 22, versículo 26, nos diz ainda, 22, 26, não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Capítulo 27, versículo 13, tome-se a roupa àquele que fica fiador por outrem, e por penhor àquele que se obriga por mulher estranha. Olha o quanto a palavra de Deus nos orienta a esse respeito. E aqui já vai um parêntese, porque você deve estar se perguntando aí: pastor, então quer dizer que se alguém vier necessitado para mim e me pedir um empréstimo, e essa pessoa está necessitada mesmo, eu devo fechar o coração e não acolher essa pessoa? Não é esse o ponto. Nós devemos sim acolher o necessitado. Inclusive nós vamos ver mais à frente que na lição que Deus nos traz por meio da formiga, nós devemos fazer proventos, poupança. E aí vamos falar mais à frente sobre, repetir aqui na igreja os três princípios de Calvino: trabalho, poupança e frugalidade. E há um sentido em que nós poupamos para nos socorrer nos momentos difíceis, mas também para atender o necessitado. Então, o texto não está nos proibindo aqui de ajudar as pessoas. O que o texto está dizendo aqui é que nós devemos ter muito cuidado, não a tomar decisões, inclusive nesta área, de maneira precipitada. Não calcular bem as coisas, não fazer as coisas no ímpeto. Não seja fiador. Um autor chamado Clarke, ele diz o seguinte: se te comprometeres em favor de outro, tira-lhe o fardo e o coloca sobre os teus próprios ombros. E quando ele souber que tem alguém para ficar entre ele e as exigências da lei e da justiça, ele sentirá pouca responsabilidade, seu espírito de esforço ficará aleijado. O filósofo grego Tales diz o seguinte: dê garantia e a sua ruína está próxima. O verso 2 dessa passagem nos diz assim: estás enredado com o que dizes os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. A partir do momento que você faz o compromisso de assumir a dívida de alguém, a ideia do texto aqui de enredar é como se você tivesse entrado numa armadilha, num emaranhado de negócios. É isso que quer dizer literalmente enredar. Colocar-se sob a responsabilidade, ou assumir a responsabilidade de pagar a dívida de alguém, é tirar o fardo dela, a preocupação dela,
e colocar sobre os seus próprios ombros. Quando o texto diz aqui, estás enredado com o que dizem os teus lábios, aqui aponta para o fato de que antigamente as pessoas faziam negócio de boca. Né? Com o tempo isso foi mudando e normalmente elas selavam com um aperto de mão. Então você pegava na mão daquela pessoa com quem você estava selando aquele negócio, o negócio estava fechado. E a palavra valia. Hoje até com os contratos assinados as pessoas quebram as cláusulas, não cumprem. Mas o que o texto está dizendo é, se você empenhou a sua palavra, de que ia ser o fiador, o calção da dívida daquela pessoa, você está enredado. Meus queridos irmãos, quantas pessoas que entraram nisso, ali no calor de uma situação, diz, olha, é procurado por uma pessoa, e diz, olha, eu quero que você seja meu fiador, eu estou fazendo um empréstimo no banco, e eu preciso que você possa ir lá e ser fiador. E aí você, no ímpeto da situação, às vezes até por uma questão de se achar no dever de fazer isso, você vai lá e entra no negócio. E depois que você o faz, você vai colocar a cabeça no travesseiro e pensar sobre a situação. Mas por que eu fiz isso? Não seja precipitado, tenha cuidado com o que os seus lábios falam. Agora, diante do que nós estamos falando, é possível que você já tenha se tornado fiador. Fiquei fiador, pastor. E agora, o que é que eu faço? O texto nos dá uma orientação sobre o que fazer, sobre como proceder. E ele nos dá 3 orientações claras. Veja o que diz o verso 3. Agora, pois, faze isto, filho meu. Livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Aí o texto diz, vai, prostra-te. A primeira coisa que você deve fazer, de acordo com a orientação do texto, caso tenha se tornado fiador, procure o devedor. E quando o texto fala aqui, prostre-se diante dele, a ideia é de que você deve procurá-lo pacificamente. A ideia aqui é de se humilhar mesmo. Procure a pessoa. Parece que quando o texto fala aqui de se humilhar e de que caíste nas mãos, há algo pressuposto por trás do texto de que parece que o devedor não cumpriu o compromisso na data prevista. Eu já vou trazer aqui de que maneira isso pode ser aplicado no dia a dia. Vamos imaginar, por exemplo, que você emprestou o seu cartão de crédito para que uma outra pessoa comprasse. E a pessoa diz assim, olha, preciso comprar alguma coisa, e eu preciso de um cartão de crédito emprestado, porque o meu limite não dá, ou eu não tenho cartão. E aí eu prometo a você, que vence quando o teu cartão? Dia 10, dia 1º. Eu prometo para você que antes disso eu chego lá e te dou o valor de cada parcela. Agora imagine que é um parcelamento com valor alto. E aí chega na data, e a pessoa não honra o compromisso. O que o texto está dizendo é, procure essa pessoa. Mas a sua atitude inicial deve ser de maneira pacífica. O texto diz ainda no verso 3, a parte B, importuna o teu companheiro. A ideia aqui é de insistência, não deixa em paz. Esse é o ponto. Gostemos ou não dessa orientação, é esse o ponto. Importune. O que é importunar? Vai lá, não deixa as coisas esfriarem. Literalmente, o verbo importunar significa enfurecer-se. E o sentido aqui é de que essa importunação diária, constante, vai fazer com que o devedor, o afiançado, se sinta compelido a arcar com o compromisso.
Essa imagem aqui que nos é trazida pelo sábio nos faz lembrar de duas parábolas de Jesus acerca da importunação relacionada à oração. A parábola do juiz iníquo, que diz que aquela mulher, a viúva, importunava aquele homem, importunava, julga minha causa, e aquele juiz, querendo se livrar da situação, diz, eu vou julgar a causa dessa mulher, para que ela, ao final, não até me moleste, não me machuque, ou provoque, faça um escândalo na frente do fórum, ou na frente da minha casa. E Jesus fala ali sobre a necessidade da persistência da oração. A palavra importunar significa exatamente essa insistência. Ficou fiador de alguém. E essa pessoa não cumpriu. Procure essa pessoa. Importune-o. O texto diz, meus irmãos, no verso 4, a parte A, não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras, é a do fiador. O texto aqui não está dizendo do afiançado, é do fiador. Ou seja, seja urgente, procure-o, quanto antes melhor. Não deixe para depois. Eu entendo que por uma razão muito simples. Se o afiançado não arca com a dívida, o credor vai procurar o afiançado, ele não paga. Quem é a próxima pessoa que ele vai procurar? O fiador. Ele vai bater na sua porta. É por isso que o texto fala dessa urgência de não dar sono, não deixar que o sono tome conta de você. Seja diligente, procure. E a terceira orientação está aí no verso 5, e aí Salomão usa uma ilustração interessante. Ele usa um exemplo da natureza para mostrar como você deve se livrar o máximo, o quanto antes possível da situação. O verso 5 diz, livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Essa ilustração é interessante porque quando um animal é capturado, aqui o texto fala da gazela, né, um antílope, que é um animal próprio daquela região do Extremo Oriente. Quando ele é capturado, só a título de analogia, ele tem semelhanças com o que nós conhecemos como veado, né? Tem algumas semelhanças. É um animal muito feroz no sentido é um animal muito esperto. Quando ele é preso, capturado, ele tenta fugir a todo custo. Um passarinho, quando é preso no alçapão ou na arapuca, ele de imediato se bate para tentar fugir, para escapar daquela prisão. É essa figura que Salomão usa para ilustrar como o fiador deve se livrar de uma situação de compromisso que ele fez. Ou seja, como a gazela tenta fugir da mão do caçador, ou como a ave da mão do passarinheiro, você deve também procurar se livrar dessa situação. E não entre mais, procure não entrar. O princípio aqui, o ponto, é a urgência com que você deve se livrar dessa situação. Segunda lição. A partir do versículo 6, o autor sagrado vai nos mostrar agora como lidar com a questão, com a ética do trabalho, com as nossas ocupações. E aí essa parte do verso 6 ao verso 11 se divide em duas partes. Do verso 6 ao verso 8 nós temos aí uma admoestação. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ser diligente. E a segunda parte, uma exortação mais firme, mostrando as consequências da preguiça, da ociosidade, do não fazer nada. O primeiro ponto é aprenda com a criação. Veja o que diz o verso de número 6.
Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Meus irmãos, a criação de Deus manifesta a sua glória e a sua sabedoria. A palavra do Senhor diz que os atributos de Deus, a sua glória, poder, sabedoria, justiça, podem ser conhecidos por meio das obras criadas. É isso que o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo 1. O Salmo 19, versículo 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, para todos os cantos que nós olhamos da criação, nós vemos a beleza, a glória de Deus e a sua sabedoria também. E o sábio Salomão chega para o preguiçoso e diz: vai ter com a formiga, observe a criação de Deus, por meio dela, por meio da criação. Deus muitas vezes nos ensina e expõe os nossos pecados. E é isso que o texto mostra aqui. O texto mostra o exemplo de como a formiga trabalha, mas ao mesmo tempo a ociosidade deste que é chamado aqui de preguiçoso. Um autor chamado Robert, ele diz o seguinte: há em cada criatura alguma centelha da excelência divina, testemunhando silenciosamente contra as nossas deficiências. Olha que coisa interessante. Há em cada criatura alguma centelha da excelência divina, testemunhando silenciosamente contra nossas deficiências. Não resta dúvida de que quando nós fazemos uma comparação entre as obras criadas por Deus e comparamos os animais com os homens, o homem é muito mais excelente do que o restante da criação. Depois dê uma olhada num detalhe interessante na narrativa da criação, capítulos 1 e 2 de Gênesis, e você vai observar que para todas as coisas que Deus criou, ele disse, e viu, a palavra diz, e viu Deus que isso era bom. Ou seja, a criação, ela já recebe esse atributo de bondade porque foi criada por Deus. Foi trazida por Deus. Mas quando Deus criou o homem, o texto diz, viu Deus que isso era muito bom. A Escritura diz que o homem é a coroa da criação. Mas vocês observam aqui no texto que o exemplo que é usado por Salomão é do reino animal. Os animais que não são racionais têm a nos ensinar. O pecado afetou a nós de tal forma que nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus determinou para nós, que chega ao ponto de Deus dizer assim: olhe para a criação, tire lições. Aqui a formiga é apresentada como um exemplo de diligência, de sabedoria para o preguiçoso. E interessante, o texto mostra que ela, mesmo não tendo um comandante, não tendo um oficial, ela não só trabalha, mas poupa. Faz provisões para os períodos difíceis. Daqui a pouco nós vamos observar que isso tem aplicações preciosas para as nossas vidas. Nessa cultura que a gente vive hoje, das pessoas trabalham e esbanjam o fruto do trabalho. Meus amados, o trabalho é uma bênção de Deus. Faz parte daquilo que nós chamamos do mandato cultural. Quando Deus ordenou ao casal, em Gênesis capítulo 2, que eles deveriam cultivar o jardim. Há um mandamento para o trabalho,
que precede a queda. Por muito tempo na história da igreja, o trabalho esteve associado ao pecado. E o trabalho é como se fosse uma punição de Deus. Inclusive a Septuaginta, a Vulgata, melhor dizendo, latina, que é o texto adotado pela Igreja Católica, traz ali a palavra trabalho como tripalium, que é um instrumento de castigo do escravo. Então a palavra trabalho, nesse sentido, está associado a um castigo, a uma maldição. E de onde é que isso vem? As pessoas, ao lerem o texto, quando Deus amaldiçoa, do suor do teu rosto comerás o teu pão, elas entendem que ali o trabalho estava sendo amaldiçoado. Nós entendemos que o trabalho já existia antes, quando Deus diz, cultive o jardim. O que Deus estava lançando maldição ali é sobre, ou seja, o trabalho que antes deveria ser prazeroso, agora deveria ser realizado, ou seria realizado com muita dificuldade. E isso é corroborado pelo que o texto diz, que a terra produziria cardos e abrolhos. Ou seja, aquela terra que antes, em se plantando, tudo dava naturalmente e com fartura, agora teria dificuldade. A terra foi amaldiçoada, que era a esfera de atuação de Adão. Ali era o local onde ele deveria desenvolver a cultura. Esse local foi amaldiçoado. E aí, com muito suor, com muito trabalho, ele iria levantar o sustento da sua família. Nós sabemos que é assim. Especialmente aquelas pessoas que trabalham na lavoura, no campo, sabem como é difícil. Você planta uma roça, e se você não capinar, se você não limpar, o mato toma conta. Mata o milho, mata o feijão, mata a cultura que você plantou ali. O mato não precisa ser plantado, ele nasce naturalmente. Esse é um aspecto da maldição de Deus. A terra produzirá cardos e abrolhos, erva daninha já está nela. O trabalho, portanto, é uma bênção de Deus. É por isso a exortação aqui, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E o texto diz, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, ou seja, não há ninguém que esteja ali fiscalizando, ela trabalha. E é interessante que quando você começa a observar esse reino, essa parte do reino animal das formigas, elas são diferentes. Eu li há um tempo atrás uma matéria interessante sobre a divisão do trabalho entre elas. Existe a formiga cortadeira e a sua formação é diferente. Aquelas presas é resistente demais com que elas cortam a folha. Existe a formiga carregadeira, que ela consegue carregar muito além do seu próprio peso, e ela carrega aquelas folhas nas costas. E lá na toca, no lugar onde elas estão, elas vão cortando. E quando a gente pensa, por exemplo, nas modernas técnicas, né, que as pessoas pegam a palha do milho, a folha, e faz a silagem, a formiga já faz silagem, de tal maneira que aquelas folhas não apodrecem lá no buraco, na toca, não dá bicho. Meus irmãos, o texto diz que elas não tendo chefe, nem comandante, nem oficial, diz o texto, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Deus provê todas as coisas. Deus criou todas as coisas, mas a formiga é diligente. Ela faz aquilo que é responsabilidade dela. Na época apropriada, elas colhem a comida, armazena para os tempos adversos. Deus dá a folha, mas a formiga corta. E ela ajunta o alimento na estação apropriada.
para quando chegar os tempos adversos, o inverno, o período de chuva, que ela não pode sair da toca, por razões óbvias. Ela tem o alimento, o mantimento, o provimento para a sua subsistência. Essa é a primeira parte. Aprenda com a criação. A segunda, nós temos aí uma série do verso 9 até o verso 11, uma série de exortações ao preguiçoso, que consiste de uma acusação contra a sua insensatez, contra a sua indolência, e uma advertência seríssima. E o texto começa dizendo, antes, quando nós estudamos o capítulo 5, nós trouxemos uma citação de um autor chamado Warren, que ele diz que a perspectiva de Provérbio é a seguinte: ele enfatiza a importância, a necessidade de se olhar para o futuro, para ver onde as nossas ações do presente nos levarão. Observe que no livro de Provérbios nós percebemos isso constantemente. Olhe para o futuro, daqui a 10 anos, 20 anos, daqui a 1 ano. Como será a sua vida de acordo com aquilo que você está plantando agora? De acordo com as suas ações agora. E aqui eu entendo que nessa parte do texto, a partir do versículo 9, é como se Salomão quisesse mostrar ao preguiçoso o que é que vai acontecer. Não vai cair pão do céu. Ele diz assim no verso 9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Meus irmãos, aqui há uma quebra claríssima do quarto mandamento. E eu vou ler o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. O texto nos diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, lembra-te do dia de descanso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vejam que a exortação é: até quando você vai ficar deitado, como se estivesse num eterno descanso, num eterno sábado, num eterno domingo? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Os nossos irmãos da antiga dispensação guardavam o 7º dia como um memorial da criação de Deus. Deus fez todas as coisas em 6 dias, no 7º ele descansou. Nós, na nova dispensação, e essa mudança não foi feita por Constantino, por favor, não foi feita por Constantino, como alegam os adventistas, que Constantino, por volta do século III, ele promulgou a lei mudando para o dia do domingo, né? O dia do sol, em referência a uma divindade pagã. Essa mudança já foi feita, meus irmãos, já pelos nossos queridos na igreja primitiva, que passaram a se reunir no primeiro dia da semana, e agora nós temos como referência o dia do descanso de Cristo, da sua obra. Ele ressuscitou na manhã de domingo, descansando da sua obra redentiva, venceu a morte, venceu as cadeias, e aí ele ressuscitou, e nós tomamos esse descanso de Cristo, o dia do Senhor, o dia do descanso, o domingo, e não mais o dia de sábado da antiga dispensação. Mas há a exortação aqui do sábio contra o preguiçoso, é porque ele está invertendo a ordem das coisas. Deus diz: 6 dias trabalharás, e 1 é para o Senhor. Você deve separar esse dia para o Senhor. O preguiçoso estava fazendo o contrário, ele estava passando o dia todo dormindo, o tempo todo dormindo, quebrando este mandamento. Se por um lado você quebra esse mandamento por não descansar, esse é um outro lado da moeda. Existem pessoas que trabalham de domingo a domingo.
e não tem tempo para si mesmos, não tem tempo para a família, não tem tempo acima de tudo para o Senhor, e é quebra do quarto mandamento. Algumas pessoas até dizem que esse período de quarentena obrigou o mundo a de alguma forma parar, a estacionar. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, ele faz uma advertência muito séria. Ele diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não trabalhar, também não coma. Qual era o problema? Na igreja de Tessalônica havia a expectativa de que Jesus voltaria de maneira iminente, ou seja, Jesus voltaria naquele tempo. E aí o que algumas pessoas estavam fazendo, inclusive da igreja, dizendo assim: olha, já que o Senhor vai voltar, Ele não vai tardar, para que trabalhar? E aí essas pessoas estavam se tornando pesadas para os demais, e aí Paulo diz, de maneira muito dura: quem não trabalha não coma. É necessário fazer, é necessário trabalhar, e ele mesmo usa assim como exemplo. Ele diz: quando eu estive entre vocês, procurei não ser pesado, fazendo antes aquilo que me competia, para não ser pesado a vocês. Então ele está exortando algumas pessoas que tinham uma compreensão escatológica errada. Se Jesus vai voltar, para que trabalhar? E ele diz: quem não trabalha, também não coma. Agora o verso 11. Vem as consequências da preguiça. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. As consequências da preguiça: pobreza e miséria, carência. Esses dois termos aqui indicam uma situação de extrema pobreza. E aí ele usa a ilustração, ele diz: assim sobrevirá a tua pobreza como um homem, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Você está preparado para alguém que chega armado para lhe assaltar? Não. É de súbito, é inesperado. Cruzou na esquina ou no lugar ermo, o ladrão chega com a arma na mão. É de súbito. O que Salomão está dizendo é que a calamidade se abaterá sobre o preguiçoso de maneira abrupta. Enquanto ele estiver lá dizendo: olha, eu estou aqui deitado, descansando, eu não quero trabalhar, Deus vai mandar a provisão para mim, vai cair o alimento do céu e todas as minhas necessidades serão supridas, a miséria chegará sobre ele de maneira abrupta, como um ladrão, como um salteador, como um homem armado. Quantas pessoas que sofrem, e especialmente famílias que sofrem. E aqui eu gostaria de fazer uma aplicação já específica para os provedores do lar. Maridos, não deixem que isso seja uma verdade na vida de vocês. Filhos e esposas que passam privações por conta da preguiça daquele que é o provedor do lar. Isso é um aspecto espiritual também. Isso é espiritual. Nós não podemos fazer como Tomás de Aquino, que separava os mundos. Graça e natureza. Questões espirituais e questões seculares aqui embaixo. O seu trabalho é espiritual. Lidar de maneira correta, biblicamente, com o trabalho, não sendo escravo dele, nem também vivendo ocioso. Isso é bíblico. É por isso que a Bíblia aponta e trata os pecados ligados ao trabalho também. A preguiça, a ociosidade, o não fazer as coisas da maneira correta. Meus queridos irmãos, eu gostaria de aplicar esse ponto aqui, quando o texto fala da formiga que trabalha
Isso me faz lembrar um dos princípios que eram defendidos por Calvino, que era o trabalho. Fomos criados por Deus para trabalhar também para a glória dele, mas para desenvolver as atividades que ele nos confiou, a vocação que ele nos confiou. Mas há um detalhe interessante na formiga, que o texto diz que ela trabalha e faz proventos. De que maneira a gente pode aplicar isso hoje? Não gaste tudo o que você ganha. Poupe. Nós vivemos uma época hoje em que as pessoas gostam de ostentar o que têm. E aí surge uma necessidade, uma emergência, ela não tem recursos. Não tem como socorrer a si mesmo, o familiar e nem um necessitado que bata a sua porta. Poupança. Poupar. Você não vai ter as forças para o resto da vida para trabalhar. As pessoas dizem assim, não, Deus tem me dado força. Deus tem me abençoado. Sim, tem. Mas você vai até quando essa força? Se você não fizer proventos, como você vai chegar lá na velhice? Se surge uma necessidade emergencial, como você vai lidar com ela? Terceira lição. Aqui tem a ver, meus irmãos, com a fofoca. A primeira exortação diz respeito à questão da fiança. A segunda, à questão da preguiça. E a terceira, diz respeito à questão da maledicência, da fofoca. A fofoca nós observamos aqui, em primeiro lugar, que é característica do homem vil, do homem perverso. É isso que diz o verso 12, a parte A. Diz assim, o homem de Belial, o homem vil. A primeira coisa que o texto nos fala aqui é sobre o caráter desse homem. E o texto diz que ele é homem de Belial, que significa perverso, revolucionário. É aquela pessoa que se opõe, se insurge deliberadamente contra o que é correto. Eu tenho dois textos que eu gostaria de mencioná-los aqui. Deuteronômio capítulo 13, versículo 13, nos diz assim, que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecesse. Qual é o contexto aí? Deuteronômio capítulo 13. Os falsos profetas, pessoas estavam incitando o povo de Deus a se rebelarem contra o próprio Deus para adorarem outros deuses. Quando o texto diz aí, homens malignos, é a mesma expressão que nós encontramos aqui em Provérbios. Homens de Belial, que levam outros a se rebelarem contra Deus e contra a verdade. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, nos diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. O que é que os filhos de Eli faziam? Tratavam as coisas de Deus com desprezo. As pessoas levavam a carne do sacrifício, enquanto a carne estava lá na panela, eles iam lá, metiam o garfo. O momento do sacrifício era um momento grave, sério. E eles começaram a tratar aquilo com desdém, porque eram filhos de Belial, e nós sabemos o desfecho. Eli não os corrigiu, e Deus tirou a vida do próprio Eli, porque não corrigiu seus filhos. Então esse é o caráter do homem perverso, do maledicente. O texto fala no verso 12 ainda, sobre as suas palavras, não só sobre o seu caráter, que é da maldade, homens de Belial, mas as suas palavras, diz assim, anda com palavras, com perversidade na boca. Anda com
perversidade na boca. Isso é uma metáfora para dizer que o que eles falam é um reflexo do que está lá no coração deles, a maldade. Eles são filhos de Belial. E as suas palavras refletem aquilo que lá no coração está. Ele tem a boca perversa porque distorce a verdade. Suas palavras são enganosas, pois foram geradas no seu coração enganoso. Agora o verso 13. Fala sobre as atitudes deles. Acena com os olhos. A nossa tradução não está... não exprime de maneira mais clara o que é que significa esse acenar com os olhos. Literalmente significa piscar os olhos. E aqui, meus irmãos, piscar o olho aqui é com a intenção maligna. Quando a pessoa quer dar o sinal para o outro de que é a hora, e aí pisca o olho com o sentido de enganar. Esse é o ponto. E aí, quando nós combinamos o verso 13, a parte A com a parte B, diz assim: arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Aqui aponta para uma série de atitudes e de ações desse homem perverso com o sentido de enganar, de dar um sinal. Quando quer se juntar com um companheiro para poder praticar o mal contra o seu próximo. Existe um livro chamado O Corpo Fala. Esse é um livro de leitura obrigatória no seminário, para mostrar que nós falamos com os nossos gestos, com o nosso corpo. E às vezes nós falamos uma coisa com a boca, mas os nossos gestos, a expressão corporal diz outra coisa. O que o texto está dizendo é que esse homem usa as suas atitudes, os seus gestos para colocar em prática aquilo que está lá no seu coração. Isso aqui, quando eu estava preparando o estudo, isso me fez lembrar antigamente uma prática, acho que ainda hoje, as mães quando iam com os filhos para a casa de um desconhecido ou de uma pessoa, e aí o menino estava lá aprontando. E aí a mãe não queria chamar a atenção em público, e aí fazia... E aí quando o menino olha, e às vezes até aponta para o cinto, tempera a garganta e aponta para o cinto, o menino já sabe o que é que significa. O que o autor está dizendo aqui é que o homem perverso, o homem maligno, ele tem os seus gestos, ele pisca com o olho quando ele quer praticar o mal. Ele dá outros sinais, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, apontando que ele quer colocar em prática e quer dar o seu plano e quer colocar e quer avisar o seu companheiro. Agora o verso 14 fala sobre os planos deste homem vil, desse homem perverso, e diz assim: no seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. O sábio agora deixa de descrever as atitudes externas desse homem perverso para mostrar aquilo que está no seu coração. Porque aquilo que ele faz, de piscar o olho, para dizer, esse é o momento que a gente vai pegar ele, de arrastar os pés, de fazer sinal com os dedos, isso que ele faz externamente é o que está no coração, porque o texto diz que ele maquina no seu coração a perversidade, o tempo todo ele maquina o mal. O seu coração é uma fábrica, onde os seus planos são produzidos, elaborados. É lá no mais íntimo do seu ser. Ninguém sabe, ninguém percebe, ninguém vê. Somente Deus, como nós lemos no Salmo 139, que sonda mente e corações, é capaz de perceber essas nuances, esses detalhes que são internos. E ainda o verso 14 diz: anda semeando
contendas. Literalmente provoca conflitos. Meus irmãos, esse homem de Belial, esse homem vil, empenha a sua luta contra a unidade. Eu vou fazer mais algumas aplicações sobre esse ponto, quando a gente estudar a segunda parte do verso 15 em diante, verso 16 em diante, como Deus trata esse tipo de situação. E como Deus olha para esse tipo de atitude do semear contendas. E eu entendo que há um princípio muito claro aí. Quando a gente fala do semear contenda em qualquer ambiente, a gente está falando de separação de pessoas, de dissolução de amizades, dissolução de relacionamentos. No caso da igreja, a gente está falando de rompimento de unidade. O homem vil, na verdade, ele luta contra a obra do Espírito Santo, contra a obra de Deus. Porque o Espírito Santo veio para unir o corpo de Cristo, fortalecer essa unidade. E todas as vezes que alguém age no sentido de romper com isso, ele está assumindo essa figura do homem de Belial, que semeia contendas, com o objetivo de separar pessoas. O verso 15 nos fala sobre o julgamento que virá sobre ele. Diz assim: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja destruição, sem que haja cura, melhor dizendo. A destruição é repentina. Aqui aponta para o juízo de Deus sobre este homem de Belial. É uma destruição repentina, assim como ele se apressa para separar pessoas, para criar dificuldades, Deus se apressará para trazer sobre ele súbita destruição repentina. Finalmente, a segunda parte do texto, o autor sagrado vai nos falar sobre as coisas que Deus odeia e uma que ele abomina. E o verso 16 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. A palavra aborrecer significa ter ódio aqui, ser inimigo. Então Deus odeia estas 6 coisas que são mencionadas logo de início. Mas a 7ª, o texto diz que a sua alma abomina. Aqui a ideia é ter repugnância, nojo. É como uma comida estragada. No contexto da adoração, era uma comida sacrificialmente impura. Nós podemos nos lembrar do Antigo Testamento, do sistema sacrificial, que Deus pedia um animal macho, sem defeito, sem mancha. E o que é que o povo de Deus estava fazendo em um determinado momento? Estava levando, o animal se estrepava lá no campo. Esse aqui vai sobreviver? Não, então é do Senhor. O Senhor dava o que era pior. Então isso para Deus era uma abominação, era algo repugnável. E é a ponto de Deus dizer: se vocês dão o melhor para os governadores, por que vocês querem trazer o pior para mim? Então essa é a ideia de abominação, é algo que traz nojo, que é impróprio, que dá náuseas. E a primeira coisa que Deus odeia são os olhos altivos. O que são os olhos altivos? E aí eu menciono novamente aqui, o corpo fala. Meus irmãos, os nossos olhares transmitem muitas informações. A ideia de olhos altivos aqui é o olhar arrogante, é o olhar de desprezo, com desdém. É aquele olhar por cima dos ombros. Sabe quando
você despreza alguém, quando você rejeita alguém, ou então quando você olha por cima, aquele olhar de superioridade, essa é a ideia. Olhos altivos significa um olhar que expressa aquilo que está no coração. O corpo fala. O olhar de superioridade, de desdém, que demonstra que a pessoa se sente melhor, superior à outra. É o famoso ditado: fulano de tal me olhou de cima para baixo, como se dissesse: quem é você? Se olhe, eu sou melhor do que você, eu sou superior a você. Ou o olhar de desprezo. Deus odeia o olhar altivo, a arrogância, porque vejam, o corpo é uma expressão da alma. O que o olhar altivo faz é uma expressão de algo que está sendo fabricado lá no coração do pecador. O salmista, no Salmo 18, versículo 27, nos diz: porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Segunda coisa que Deus odeia, versículo 17 ainda: língua mentirosa. Vejam que essa é uma característica do homem de Belial. Veja os versos 12 e 13. E nos dizem assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. Deus odeia a língua mentirosa. A mentira é algo absolutamente contrário ao ser de Deus, que é verdadeiro. É por isso que ele aborrece a mentira. O apóstolo João, no capítulo 8, versículo 44, diz o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus odeia a mentira, porque toda mentira é pecado diante do Senhor. Não existe mentirinha branca ou mentirinha. Mentira é mentira. E é uma atitude contrária ao ser de Deus, que é verdadeiro. Terceiro lugar, Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. O texto fala aqui, meus irmãos, de uma disposição cruel contra a vida do outro, contra a vida do inocente. Aqui está falando de um homicídio intencional, não do assassinato em si, mas do homicídio intencional, que você atenta contra a vida do outro sem uma causa justa, sem um motivo. O texto diz: os que derramam sangue inocente. Eu trouxe aqui alguns dados interessantes sobre algumas realidades no mundo e inclusive regimes totalitários que já existiram ao longo da história, que mataram milhões de pessoas. Eu trouxe, por exemplo, aqui o dado das cruzadas, que foi a reação da Igreja Católica na tentativa de retomar Jerusalém das mãos dos mouros, dos árabes. Cerca de 2 milhões de pessoas morreram com essas cruzadas. No próprio conflito, ou morreram de fome, de exaustão, durante as longas peregrinações em direção à terra prometida, a Jerusalém. O nazismo matou cerca de 20 milhões de pessoas em câmaras de gás, fuziladas, os campos de concentração,
durante o período desse regime terrível. O fascismo, cerca de 2 milhões de pessoas, ou 2 milhões de pessoas. Esse regime totalitário também, que se cristalizou na Itália, com Benito Mussolini. O comunismo matou em sua história mais de 100 milhões de pessoas. Se você pega o comunismo russo, de Lenin e Stalin, e o comunismo chinês, do cruel Mao Tse-tung, e outras expressões do comunismo pelo mundo inteiro. Vidas inocentes, inocentes no sentido comum, porque no sentido espiritual ninguém é inocente, mas que não tinham culpa pelas mortes que tiveram. Deus odeia esse tipo de prática. A violência das ruas no Brasil, a violência social, a violência de forças de segurança, a violência da guerra. Em quinto lugar, a quinta coisa que Deus odeia: o coração que trama projetos iníquos, versículo 18, a parte A. Meus irmãos, aqui a ideia é de um coração que planeja as coisas, que pensa, que coloca no planejamento ali o que vai fazer para prejudicar o próximo. É a trama de projetos iníquos, é o planejar o mal. Enquanto coloca a cabeça no travesseiro pensando em como vai levar vantagem, em como vai se dar bem sobre o outro, em como vai enganar o outro, que palavras vai usar para poder iludir o outro. Coração enganoso. Deus odeia esse coração, esta pessoa que do coração jorra o mal, onde projetos malignos são tramados contra o seu semelhante. Verso 18, a parte B nos diz: pés que se apressam a correr para o mal. Aqui, se na primeira parte do verso 18 é o planejamento, aqui no verso 18, parte B, é a execução do planejamento, é a pressa, é o entusiasmo, é a compulsão por colocar em prática aquilo que está no coração, o mal que foi planejado lá. Verso 19, a testemunha falsa que profere mentiras. Aqui nós temos a quebra do 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Já vimos várias histórias de pessoas que foram prejudicadas, que às vezes até cumpriram pena por um tempo, outras que tiveram a sua reputação, o seu caráter jogado na lata do lixo por causa de um falso testemunho, da sustentação de uma mentira. E aqui aponta de maneira mais especial para a questão dos tribunais. Quantos tribunais e julgamentos são subornados por conta disso? Tanto quando a pessoa chega perante o magistrado, promete falar a verdade, unicamente a verdade, somente a verdade, sob pena de ser preso, caso dê um falso testemunho. Deus odeia a testemunha falsa que profere mentiras. 7º lugar, a 7ª coisa que Deus odeia: o que semeia contenda entre irmãos. Isso é nojento diante de Deus. Pessoas que gostam de levar e trazer,
gosta de um falatório. Como eu falei aqui nos estudos anteriores, que não conseguem controlar a língua. Ela ouve uma história e já fica louca para encontrar uma outra pessoa para compartilhar. E no contexto da igreja, sob o argumento da espiritualidade, pedir oração. Meus irmãos, ouvintes, a fofoca é algo que Deus odeia com todo o seu ser, é algo nojento, é como uma comida estragada, algo intragável, imprestável. Curiosamente, esse é um dos pecados que a gente dá menos ênfase. E eu falo no contexto de igreja, mas em outros lugares também. Quantas famílias, grupo do WhatsApp, misericórdia, virou um campo de batalha hoje. Quantas brigas em grupo de WhatsApp por conta de fofoca. Ambiente de trabalho, um disse-me disse, diz para o chefe, diz para o outro colega, e de repente vira um pandemônio o ambiente de trabalho. Igreja. E aqui eu entendo porque Deus, a sua alma odeia o que semeia contenda. Observe que Deus odeia não é só a contenda, mas é o agente dela. Isso é sério, muito sério. E há uma razão do porquê Deus odeia isso. Porque a fofoca rompe unidades. Fofoca separa os melhores amigos. Fofoca separa irmãos. Fofoca provoca danos. Fofoca destrói reputação. E com esse fenômeno hoje das redes sociais, ela corre mais depressa do que nunca. Pernas velozes. Porque uma postagem, uma mentira, espalhada na rede social, numa rede social qualquer, que vira uma hashtag, ou que vira um pôster, aquilo é replicado e chega... Não conseguimos mais conter o avanço daquilo. E aqui vem o ponto do porquê Deus odeia. Porque a fofoca é uma ação direta contra a obra do Espírito Santo. É lutar contra o Espírito Santo. Pensando aqui no contexto de igreja. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, um dos objetivos dele é distribuir dons à igreja, aplicar a obra de Cristo no coração do eleito, distribuir os dons para que haja unidade, coesão no corpo de Cristo. E o que é que a fofoca faz? Ela faz exatamente o contrário disso, ela rompe com essa unidade. Separa os melhores amigos. Quem não já ouviu uma história de amigos que forjaram a amizade na infância e que na fase adulta se tornaram arquirrivais por conta de fofoca? O escritor Tiago diz que você pode domar um cavalo, um burro, um jumento, com brides e cabrestos. Mas a língua, ô bichinha terrível, difícil de dominar. Ela é capaz de pôr em chama uma carreira inteira. Que o Senhor tenha misericórdia, não nos tornemos como estes que vivem nessas práticas. Concluindo, queridos, eu gostaria de fazer rapidamente 4 aplicações. Ser sábio significa também não ser precipitado nos nossos compromissos. Não faça compromissos financeiros sem calcular as coisas. Evite qualquer tipo de compromisso que você não tenha pensado seriamente sobre ele. Segundo o ensinamento, o trabalho é uma bênção de Deus. Não seja preguiçoso o trabalho, seja o seu trabalho manual ou intelectual. Trabalhe.
Isso faz parte do mandato cultural de Deus. Portanto, não podemos ser preguiçosos, indolentes e viver ociosos. Terceira aplicação. Tenha muito cuidado com o que você fala. Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que você fala vale. As suas palavras têm valor. Quarta aplicação. Deus abomina, Deus tem nojo de quem semeia contenda entre as pessoas. Porque semear contendas é lutar contra Ele mesmo, contra o próprio Deus, contra a obra do seu Santo Espírito. E aí, finalmente mesmo, eu gostaria de concluir apontando para Cristo. Essas palavras aqui são ditas pelo Pai ao Filho. Nós entendemos que pai e mãe, no livro de Provérbios, na Escritura, não se restringe aos nossos pais biológicos ou de criação. Pai e mãe, segundo a interpretação dos nossos símbolos de fé, são todas aquelas pessoas que Deus colocou sobre nós com autoridade, com mais dons, e aí isso inclui pessoas mais velhas, autoridades civis, autoridades eclesiásticas, para nos orientar. Nós não conseguimos cumprir perfeitamente as determinações que os nossos pais nos dão. Nem Salomão conseguiu cumprir perfeitamente o que ele registrou aqui. Jesus Cristo é o exemplo de filho obediente para nós. Ele é o exemplo de filho que se submeteu às orientações, às determinações e aos mandamentos do Pai. Segunda aplicação, apontando para Cristo. Deus não quer que nós nos tornemos fiadores, porque Ele é o fiador por excelência. Nós tínhamos uma dívida impagável, não tínhamos como pagar, e Deus providenciou um fiador para mim e para você. Esse fiador cumpriu perfeitamente as exigências do credor, Deus, e satisfez perfeitamente essa obediência à lei em nosso lugar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 22, nos diz: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele é o nosso fiador pelos pecados. E quando Jesus foi questionado pelos fariseus, porque ele curou um paralítico no sábado, Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Ele cumpriu perfeitamente o mandato cultural, não sendo negligente, preguiçoso. E nós devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo, trabalhando naquilo que Ele nos chamou para fazer. Que o Senhor nos abençoe.